Olha, eu não sei não, mas eu acho que o Pix da Daniela Lima vai atrasar esse mês. Eu vou te explicar por quê. Sabe qual é o comentário, a conversa, boato que mais deixa o Lula enfurecido nos bastidores? E é isso em Brasília, todo mundo já sabe. Até uma imprensa ou outra já soltou isso bem timidamente para não causar confusão com o governo. Mas o comentário, a conversa que mais deixa o Lula enraivecido é compará-lo ao Biden. Ou falar que o Lula tá virando um Biden e ele já mandou parar com essa conversa. Isso é hoje o que mais deixa ele, desculpa a palavra, mais puto. E por que é uma conversa que tem sido muito recorrente em Brasília, nos bastidores do governo? Pelos comentários que o Lula tem feito. Bater em mulher não pode, a não ser que seja corintiano. Depois, se tá caro, não compra. Essa foi uma das piores até agora. Depois fala que uma senhora, fala para todo mundo que uma senhora com mais de 40 anos não tem mais vergonha na cara. Depois ele pega uma menina negra e fala que porque ela é negra ele achou que ela tocava o batuque. Acho que é batuque o nome. Acho que é esse. Depois, quando ele vai apresentar a Gleisi Hoffmann para ser ministra da articulação, ele fala que escolheu ela porque ela é bonita para facilitar então a articulação com os presidentes das casas. E é uma besteira atrás da outra. Depois vem a questão de comer ovo de jabuti. E, assim, é impressionante. Então começou a correr nos bastidores o papo de que, olha, eu acho que o Lula está começando a ficar meio gagá, né? Ele está passando por um processo de Biden. Está virando o Biden, o novo Biden. E isso deixa o cara puto. Recentemente, houve uma mudança no comportamento. Sidônio pediu para que o Lula agora não falasse nada que venha à cabeça, ou seja, acabar com um discurso espontâneo, ou seja, Lula, cala a boca, suas ideias não estão ajudando, e colocou o Lula para ler teleprompter. Teleprompter, como vocês sabem, a pessoa está ali falando, tem duas lâminas de vidro transparente que refletem um texto que está embaixo, no chão. Então, para quem está do outro lado, não aparece. Só para a pessoa que está falando, aparece nessa lâmina de vidro, né, essas palavras, essas frases. Isso é o teleprompter que o Lula lê. Nessa última participação do Lula, recente agora, o Lula foi colocado para falar em teleprompter. Né, quando ele foi falar sobre as conquistas do governo, o que o governo tem feito, que é mais uma tentativa de diminuir a reprovação dele, a rejeição. Só que o problema é que o Lula não conseguiu ler o teleprompter e mesmo com o teleprompter ele soltou esta gafe aqui. Mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome. É o equivalente a um estádio de futebol lotado saindo do mapa da fome. Quantas milhões de pessoas, Lula? Mais de 24 milhões de 24 milhões de pessoas. Pessoas ficaram livres da fome. É o equivalente a um estádio de futebol lotado. Imagina um estádio de futebol que caiba 24 milhões de pessoas. Tá bom. É mais uma prova de que o Lula está passando pelo processo do Biden. Ele já não está concatenando direito as ideias. E aí, eu parto para a próxima, que é a Daniela Lima. Bem aqui, ó. Daniela Lima, basicamente, ali na Globo, compara Lula a Biden e fala que basicamente, Lula tá virando um Biden. Presta atenção. Porque sou candidato em 2026. Vou passar a imagem para você, né? Que vai. Estando bem de saúde, eu sou candidato. Diz que Lula chegou ao ponto de dizer, olha, voltei a fazer musculação, tô correndo todo dia, tô muito bem, tô me sentindo bem da cabeça, tô me sentindo em plena capacidade física e eu quero me manter assim porque a minha vontade é tentar um quarto mandato. Eu falei, mas senador, o senhor levou a sério? Tá me parecendo um pouco a coisa do Biden. Isso foi um senador falando para Daniela Lima o conteúdo da conversa que teve a reunião do Lula com os líderes do Senado, que são esses líderes do Senado que você está vendo aqui. E um senador começou a contar para ela como que foi essa reunião. Aí a Daniela Lima faz essa pergunta para o senador aqui, ó. Todo dia, tô muito bem, tô me sentindo bem da cabeça, tô me sentindo em plena capacidade física e eu quero me manter assim porque a minha vontade é tentar um quarto mandato. Eu falei, mas senador, o senhor levou a sério? Tá me parecendo um pouco a coisa do Biden. Tá me parecendo um pouco a coisa do Biden. O que era? O Biden estava completamente senil, não conseguia nem verbalizar seus pensamentos mais, muito menos ler o teleprompter.
Mas a equipe do Biden dizia que ele estava 100% afiado, que ele nunca esteve tão bem quanto ele estava naquele momento, até que teve o debate com Donald Trump e a esquerda se viu obrigada a tirá-lo da corrida. Esse senador me disse, olha, um homem da idade dele que sofre uma pancada na cabeça, que deixa uma lesão de grau 2 no cérebro e se recupera em menos de 30 dias, não pode ser comparado ao ex-presidente dos Estados Unidos. Eu falei, mas senador, veja, há uma busca por um outro nome, alguém que possa representar o campo lulista, né? E ele me disse, Lula. A Daniela Lima admite, e ela tem contato com o pessoal do PT, muito. Nesse momento ela deixou escapar que o PT, os petistas, estão procurando um outro nome para ser candidato. Sofre uma pancada na cabeça, que deixa uma lesão de grau 2 no cérebro e se recupera em menos de 30 dias, não pode ser comparado ao ex-presidente dos Estados Unidos. Eu falei... A esse momento agora que ela solta isso sem perceber. Mas, senador, veja, há uma busca por um outro nome, alguém que possa representar o campo lulista, né? Se há uma busca, é porque ela sabe que há. Ela conversa com deputados do PT, com senadores, com líderes do PT e sabe que o PT está muito insatisfeito com as falas do Lula e vê cada vez mais a impossibilidade da reeleição do ladrão. E ele me disse, Lula, quando escolheu a Dilma, passou a apresentá-la com cerca de um ano antes. Eu testemunhei, segue o senador. Ele a apresentou, é a mãe do PAC, é a tocadora do projeto. Então, aqui o senador já começa a falar o seguinte... que se for ver uma troca, o Lula vai apresentar com um ano antes. Só que quando o Lula apresentou a Dilma, Lula tinha uma aprovação de 80%. Não tinha internet no Brasil, ninguém sabia das besteiras que ele aprontava e o quão corrupto ele era. São realidades completamente diferentes. Mas aqui, como você percebeu, a Daniela Lima falou duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, ela comparou o Lula ao Biden. E depois ela admite que o PT está procurando alguém para colocar no lugar do Lula. E daí o senador fala, não, que se isso acontecer, o Lula conseguiu colocar a Dilma um ano antes, né? Que ele começou a falar sobre a Dilma, apresentar ela, mas naquele momento, lembre-se, Lula tinha 80% de aprovação. Né? A imprensa inteira apoiava o Lula. Não existia oposição. O Congresso estava 100% comprado. São realidades, são universos diferentes, completamente diferentes. Mas vamos lá, para terminar... de projetos do governo, é a mulher que vai representar nossos legados. Você está vendo, me indagou o senador, Lula apresentar alguma opção agora? Eu não estou vendo. Só não é candidato quem começa a ungir um herdeiro. E Lula, disse o senador, não está ungindo ninguém. Ainda sobre essa crise de popularidade, o Lula falou sobre o assunto. Eu vou detalhar já para vocês. O presidente da República disse que não vê a crise como estrutural, vê essa crise como conjuntural, culpou novamente os juros, reclamou bastante dos juros, no que foi acompanhado por aquela claque. Só que os juros, quem subiu agora e vai subir de novo foi o Galípolo, que é apoiado, que foi escolhido por Lula, que entende que a inflação precisa ser contida, a inflação por causa de decisões do Lula. Que você viu ali de senadores, criticou muito, disse que o patamar dos juros não vai segurar uma inflação, que no atacado vai ser de 5%. Falou sobre a questão dos alimentos, lembrou das cheias do Rio Grande do Sul, um estado produtor importante tanto de arroz, por exemplo, como de carne, acha que tem alguma relação com isso, mas disse que o processo tende a se equilibrar daqui até lá. Olha o que o Lula disse, eu estou otimista, relato... Ele vive em outra realidade, né? De uma outra fonte. Estou otimista que vou reverter a situação. Vou reverter a situação e vou trazer ainda novidades. O Lula disse que tem várias questões que ele está apresentando, que o governo já tem e que não estão sendo devidamente exploradas, mas que a seu tempo serão. Né? Uma delas, que é o carro-chefe que eles acharam que ia salvar o governo, já falo para vocês, é a questão de pegar o seu dinheiro do FGTS, entregar para o banco emprestar para você o seu dinheiro a juros. Se você não pagar, você perde o seu FGTS. Esse foi um carro-chefe que o Lula achou que ia chegar e ia explodir a aprovação dele, só que o povo entendeu que o que ele está fazendo é agiotagem com o nosso próprio dinheiro. Bom, é isso que eu queria falar, mas eu achei ótimo. Comparou com o Biden e admite que o PT está procurando outra pessoa para ser candidato. Fico por aqui, um abraço. A OAB saiu em defesa do Bolsonaro? Que história é essa, Deltan? Pois é, gente, é verdade, mas ainda assim a OAB foi detonada nas redes e eu vou mostrar para você aqui o porquê.
Pois é, ontem eu publiquei aqui no canal um vídeo sobre o indiciamento de Eduardo Tagliaferro, aquele ex-assessor do Moraes do órgão de desinformação do TSE, aquele que foi apontado pela Polícia Federal como a pessoa que vazou as mensagens dos assessores do Moraes para a Folha de São Paulo. E naquele vídeo eu mostrei para vocês como já se tornou normal no Brasil a quebra de sigilo entre advogado e cliente, a violação do sigilo mesmo sem que o advogado esteja envolvido em nenhum tipo de crime. Especialmente em inquéritos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou deixar aqui para você o vídeo aqui na tela e também na descrição para você. E enquanto isso, a gente tem a OAB dormindo em berço esplêndido, se fingindo de morta, fingindo que não é com ela, quando não beijando os pés ali dos ministros do Supremo. Mas eis que, rufem os tambores, a OAB aparece para defender Bolsonaro. Lê aqui comigo então esta manchete que saiu aqui no Estadão. Presidente da OAB intercede pelos advogados de Bolsonaro e pede a Moraes o acesso completo aos autos. Gente, eu tô quase achando aqui que isso aqui é mentira, que eu tô delirando. Difícil de acreditar nisso aqui, né? Mas bora lá ver o que a matéria do Estadão traz. O presidente da OAB, o Beto Simonetti, pediu ao ministro Moraes, do STF, que as defesas do ex-presidente Bolsonaro e aliados, réus no STF, tenham acesso integral aos processos a que respondem na corte. O encontro aconteceu na quarta-feira, dia 2 no Supremo. No último dia 20, as defesas dos bolsonaristas pediram uma intervenção urgente da OAB contra as ilegalidades do Moraes, relator das ações judiciais do 8 de janeiro. Gente, inacreditável. Caramba, hein, Simonetti? Acordou, foi? Criou coragem agora, enfim? Tomou o biotônico Fontoura, ficou fortinho, resolveu finalmente fazer o que a OAB deveria fazer o tempo inteiro, que é defender de maneira irrestrita e enfática as prerrogativas dos advogados, o direito de defesa, o regime democrático de verdade, não aquela democracia relativa do Lula, o regime democrático do Brasil. Mas bora ver aqui o que foi que o Simonetti fez de fato. Será que ele fez um pedido de impeachment contra o Moraes pela OAB e entregou para o Davi Alcolumbre? Será que ele fez um pedido direto ao presidente do STF, o Barroso, contra o Moraes? Bora ver o que ele fez, olha aí. Na reunião, o Simonetti entregou a Moraes um documento de 4 páginas em que defendeu o direito de advogados de terem acesso integral aos autos e prazos adequados para defender os réus. Ah, sim, gente, uma cartinha de 4 páginas. Agora vai, hein? Agora vai, gente. Se segurem na cadeira que agora vai. Depois dessa cartinha do Simonetti para o Moraes, tudo vai mudar. Ele vai recuar em todas as ilegalidades que fez, ele vai chamar a imprensa para uma coletiva, ele vai pedir desculpas à nação brasileira, vai renunciar ao seu cargo de ministro do Supremo e vai para a PGR confessar os seus crimes, fazer um acordo, pedir para ser preso, porque depois dessa cartinha do Simonetti, acabou para ele. Ô Beto Simonetti, você só pode estar brincando com a nossa cara, né? Quer dizer então que você, representando a OAB Nacional, entende que o ministro relator está violando a lei e cometendo abusos, e aí você vai pedir pro próprio relator para ele parar de fazer isso? Tipo, por favor, pare de fazer suas ilegalidades supremas? Isso só pode ser deboche, gente. Chacota com a nossa cara. Você concorda comigo? Se você concorda, curte com força que o vídeo para mais pessoas se indignarem junto com a gente com essa atuação vergonhosa da OAB. E aí olha o que disse o Simonetti aqui na cartinha pro Moraes. Olha aqui, ó. Em outro trecho do documento, Simonetti ainda alertou que a violação desses direitos dos advogados traz prejuízos irreparáveis para a defesa, prejudicando a busca pela verdade material e comprometendo a efetividade da justiça. É mesmo, Beto Simonetti? É sério isso? Não me diga. Olha, se a gente não tivesse você para dizer isso aqui, eu acho que ninguém saberia que o Moraes está causando prejuízos irreparáveis para as defesas dos réus. Sabe o que é prejuízo irreparável, Beto Simonetti? Olha aqui o que disse o Marcília. Olha o que é prejuízo irreparável. Prejuízos irreparáveis causaram silêncio de 6 anos da OAB. Fui o primeiro advogado dos inquéritos às fake news, atuando contra a censura à revista Cruzoé em 2019, e até hoje eu não tive acesso à íntegra dos autos. Até hoje a revista e seu fundador estão nos inquéritos. Isso sim é prejuízo irreparável, Beto Simonetti. O que o Moraes está fazendo de abuso já está na lei que não pode. Não precisa da tua cartinha para falar para ele. Precisa sim de ações enérgicas, contundentes. E mais,
Eu também fui incluído no inquérito das fake news no dia da abertura do inquérito, Simonetti. Eu fui uma das primeiras pessoas a serem incluídas nesse inquérito e depois o Moraes me incluiu de novo em 2023 e até hoje eu não sei o que tem sobre mim lá. Eu nunca tive acesso aos autos, nunca me intimaram de nada. Eu só sei que eu sou investigado lá pela imprensa, que recebe mais acesso a esses inquéritos do que eu e outras defesas. Agora, além do Marcília, lê comigo aqui o comentário do Enio Viterbo, que detonou Simonetti e a OAB pela omissão deles na defesa dos advogados, do direito da defesa e da democracia. Olha aí. Prezado Beto Simonetti, presidente da OAB, deixa eu te perguntar. Você tem medo do Moraes? Não, conta pra gente, né? Você tem medo do Moraes? É isso? O presidente da OAB tem medo de um juiz? Por quais motivos o presidente da OAB fica sempre correndo atrás do prejuízo e nunca faz algo preventivo em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Desde que esses inquéritos no STF começaram, a cronologia é o seguinte. Moraes desrespeita as prerrogativas dos advogados, advogados reclamam para a OAB vai ao ministro de joelhos, Moraes não reconhece a violação e tenta encontrar o meio termo, a OAB finge que resolveu o problema, Moraes desrespeita de novo as prerrogativas dos advogados e recomeça o ciclo aí todas as vezes. Você mesmo disse antes que o Moraes já havia negado acesso aos autos e aos clientes e agora vai ao ministro dizer a mesma coisa. A matéria diz que você entregou um ofício de 4 páginas para o ministro. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, pelo amor de Deus, chega de ofício, chega de notinha, chega de vídeo e de tweet. Coragem, Beto, coragem! Tá bom, mas o que ele pode fazer? Ele pode pedir impeachment, ele pode entrar com uma DPF no Supremo, ele pode erguer a voz, fazer falas contundentes, ir para o Jornal Nacional, ir para a grande mídia falar, detonar, fazer o que precisa ser feito, clamar ação internacional, ir para o Tribunal Internacional de Direitos Humanos dizendo que tem violações, mas notinha, Beto Simonetti, notinha. É isso mesmo? Eu não podia ter dito melhor do que disse aí o Enio Viterbo. Quando os homens de coragem que estão no poder no Brasil vão se levantar contra as nossas injustiças, quando eles vão se levantar contra as iniquidades, até quando nós vamos esperar para ver a nossa injustiça ser derrubada? A gente vai continuar sofrendo por conta da covardia dos homens que têm poder e cargos no Brasil? Me conta aí a sua opinião nos comentários. A gente ainda tem homens de coragem no Brasil? Olha, tudo isso que a gente está vendo me lembra muito um texto que está lá em Miqueias 7 na Bíblia. Lê aqui comigo, separei para você. Ó. Miqueias 7, versículo 2. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue e cada um caça seu irmão com laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro. E o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. E aí Miqueias segue falando como a situação estava ruim e olha a conclusão dele em Miqueias 7,7. Mas, quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não perca a sua fé. E é isso aí, gente. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu melhor, com a segurança de que a minha vida pertence a Deus e não aos homens, que o que eles fazem aqui me atinge materialmente, mas que não é a matéria o principal, que o espírito é o principal, e eu vou seguir com fé fazendo o que precisa ser feito. E saber disso, saber que a minha vida pertence a Deus, me traz coragem, que falta para muita gente. E eu vou seguir orando, esperando em Deus, ao mesmo tempo em que eu trabalho. Se essa análise foi útil para você entender o que está acontecendo, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do canal para você receber conteúdos exclusivos, além, é claro, de também ser uma forma muito bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço.